Vamos falar hoje sobre Números capítulos 5 e 6. Em todas essas leis, esses regulamentos e ordenanças, dá para a gente entender por que os fariseus no tempo de Jesus eram tão legalistas e tão mesquinhas, pegando em coisas pequenas e tudo, porque Deus, na lei, fala muita coisa assim bem dura e bem forte, mas a gente também percebe na lei, em todas as coisas, muitas referências à misericórdia, à compaixão, ao amor de Deus para com o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. E essa parte os fariseus não pegavam, então eles só pegavam essa parte aí da santidade de Deus. Hoje talvez seja invertido, né? Talvez os cristãos perderam a noção de que o Deus santo e justo e exigente, e então isso não mudou. Então a graça nos leva a nos santificar e cada vez mais atender a essa exigência do Senhor. Então assim, a separação do pecado, a separação da imundícia, colocar fora do arraial, hoje nós não fazemos isso literalmente com as pessoas, mas temos que fazer isso com o pecado. As coisas materiais representam as coisas espirituais. Essa parte sobre o marido que ficou com ciúme da mulher e não sabe se ela teve contra o homem ou não, e depois leva para o sacerdote e faz ela jurar que não esteve, mas que se esteve, que vem a maldição sobre ela, é uma parte difícil de entender e de ver, mas a questão é realmente verdadeira, que se ela não tivesse culpa e estivesse falando a verdade, nada ia pegar nela, mas se ela, além de ter a culpa, ela ainda mentisse sob juramento, então iria ter uma praga que viesse sobre ela. Isso é o capítulo 5. O capítulo 6 fala sobre nazireado, né? Uma pessoa qualquer que não fosse sacerdote, não fosse levita, mas queria fazer um voto de se dedicar a Deus por um período da sua vida, então ele não podia beber vinho e teria que deixar o cabelo sem cortar. E aí que vem a nossa resposta à pergunta sobre Sansão. Sansão era nazireu pela vida inteira, então ele nunca poderia cortar o cabelo. E todo mundo sabe da história que quando ele cortou, ele perdeu a sua força, cegaram seus olhos, puseram ele na cadeia e o cabelo começou a crescer e no fim a força voltou e ele conseguiu matar mais filisteus na morte do que na vida. Mas antes de nascer, Deus já tinha falado que ele seria nazireu. O nazireu era uma pessoa separada para Deus, mas normalmente não era uma pessoa separada pela vida inteira. Era uma pessoa que tirava um período da vida para cumprir um voto, uma promessa a Deus, alguma coisa assim, e aí ele deixava o cabelo crescer. E se acontecesse alguma coisa que ele ficasse imundo, alguém morresse de repente perto dele, aí ele perdia todo o tempo que ele já tinha cumprido. Vamos supor que ele tinha prometido, feito um voto para ficar 2 meses, e aí depois de um mês alguém morresse perto dele, ou ele tocasse uma coisa imunda, aí ele tinha que rapar a cabeça, rapar todo o pelo do corpo, e aí começar tudo de novo, ficar mais 2 meses dali em diante. E se nada acontecesse, se fosse tudo normal, e ele cumprisse o tempo dele normalmente, então, quando chegava o fim, ele cortava todo o cabelo e colocava no altar e queimava. Então, o cabelo era uma figura, um sinal do seu período de separação para Deus. Então, aí dá para a gente entender bem a história, bem melhor a história de Sansão. E daí nós temos aqui uma coisa maravilhosa que no meio de todas essas ordenanças, às vezes coisas assim, porque, por exemplo, as pessoas podem perguntar, hoje, na nova aliança, deve-se fazer voto de nazireado? Não, não deve fazer, porque isso é coisa da velha aliança. Então, não tem nada a ver com a nova aliança em Cristo. Nós não devemos fazer votos, fazer trocas com Deus, fazer negócios com Deus. Isso era coisa da velha aliança, não existe hoje. Mas no meio de tudo isso, todas essas leis e ordenanças que são figuras de coisas espirituais e que algumas a gente entende, outras a gente ainda vai talvez receber mais revelação e entender, mas tem essa maravilhosa bênção sacerdotal, até vale a pena ler, no fim do capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel
e eu os abençoarei. É uma bênção maravilhosa, tremenda, chama bênção arônica, usada até hoje no judaísmo também. Mas eu queria ressaltar o seguinte, ele fala, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E depois fala, o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Ele fala 2 vezes sobre isso. O que é o Senhor fazer resplandecer o seu rosto? Você já viu uma pessoa ficar iluminado o rosto? É um sorriso, é um brilho, é uma satisfação de ver você. Então é isso que ele está falando. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quer dizer, que o Senhor veja você e fique alegre, que Ele brilhe, que Ele dê aquele sorriso, que seja como o sol na madrugada levantando, que o rosto do Senhor seja sobre você seja um rosto de satisfação, de alegria de ver você. E depois ele fala assim, o Senhor levante sobre ti o seu rosto. E lembre que toda vez que fala diante do Senhor, na presença do Senhor, no original, a palavra é face ou rosto, do mesmo jeito que é aqui. Então nunca no original é presença ou diante. Na nossa tradução fala diante do Senhor, perante o Senhor, rosto, fala na presença do Senhor, e no original não. No original é face do Senhor. Então a face do Senhor é uma coisa muito maravilhosa. E uma outra coisa que é terrível é o Senhor ficar com o rosto contra você. É um rosto assim, contrariado. Lembra quando Caim estava contrariado? Deus falou assim, por que você está contrariado? Por que você está com esse rosto? Quando a pessoa está, nós chamamos em português cara fechada, né? A pessoa, eu não sei se é aqui em São Paulo, mas lá em Goiás eles falam, ele ficou de cara fechada. Cara fechada significa está com o rosto fechado assim. Então é o contrário de fazer resplandecer o rosto. Então Caim ficou com o rosto ruim porque Deus tinha rejeitado sua oferta, aceitado a oferta de Abel. Então, contrariado, se você quer que Deus coloque o rosto dele contra você, sai da frente. Se Deus franze o testa e fica com raiva de você, você vai estar na mira dele. Mas se Deus faz resplandecer o seu rosto e levanta o seu rosto sobre você, aí que é a paz, que é a bênção, que é a graça do Senhor. No próximo vídeo nós vamos falar sobre por que às vezes nós encontramos tanta repetição no texto bíblico.